Oséias 4, é uma acusação. Eu vou ler aqui uma acusação de Deus. Deus tem uma acusação contra o seu povo, uma queixa, uma contenda contra o seu povo. Então vamos lá, livro do profeta Oséias, capítulo de número 4. Pastor, onde está Oséias? Abra aí no livro dos Salmos. Aí você vai passando, aí vem Provérbios, Eclesiastes, tem Cantares, Isaías, Jeremias, Daniel, e aí vem o abençoado do Oséias. Então, entre Daniel, vizinho de Daniel, você encontra o livro do profeta Oséias, amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Como eu te disse, é uma contenda, é uma queixa, é uma acusação de Deus, Deus acusando o povo aqui, fazendo uma queixa, uma contenda, uma alegação. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor. Oséias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor. Vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma queixa, uma acusação, uma contenda, veja só, com os habitantes da terra. Então Deus está se queixando, e toda acusação, ela é gerada a partir de uma falta. Se eu cometo uma falta ou deixo de fazer o que eu deveria fazer, então se levanta-se contra mim o quê? Uma acusação. Por exemplo, de forma jurídica, você tem que cumprir um compromisso todo mês de pagar algo. Se você não pagar e não cumprir com essa ordem, a pessoa, o credor, ele vai abrir o quê? Uma acusação contra você, alegando que você não cumpriu com o que foi combinado, que você não obedeceu o que estava estabelecido e não fez o que deveria ser feito. Então isso gera uma acusação pela falta do comprometimento com algo que você deveria cumprir e não cumpriu. É o que Deus está dizendo: eu tenho uma contenda, uma alegação contra vocês, porque vocês deveriam cumprir algo e não estão cumprindo. Vocês deveriam fazer algo e não estão fazendo. E isso é com todos os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra estão com esta acusação sobre si. Todos têm uma acusação dos céus sobre a sua vida. E esta acusação que Deus está alegando ter contra o povo é justamente pela falta do povo não estar vivendo em conformidade, em saber o que Deus realmente quer que eles deveriam fazer e buscar conhecer a vontade de Deus. Então a acusação é a seguinte, no verso de número 1 ainda, vamos lá. Deus vai dizer qual é a acusação desse povo: porque não há fidelidade. Em algumas traduções, não existe verdade entre o povo. É a primeira acusação, que o povo não está agindo com o princípio da verdade.
E aonde não há verdade, há falsidade. E a falsidade é uma infidelidade. Por isso que algumas traduções da Bíblia, que talvez a tua esteja, não esteja verdade, esteja escrita infidelidade. Então a primeira acusação de Deus para os habitantes da terra é que os habitantes da terra, eles vivem não no preceito da verdade, eles vivem sempre com falsidade, cada um com o seu próximo. Que ninguém fala a verdade para o outro. Que as pessoas, na verdade, elas vivem uma vida de falsidade. Que a maior parte, não vamos generalizar, que a maior parte dos habitantes da terra não são o que parecem ser. Que a maior parte dos seres humanos da terra parece ser uma coisa, mas na verdade é outra. Que na verdade as pessoas vivem de máscaras. E com essa falsidade, com essa falta de verdade que os habitantes da terra vivem, isso gera um povo infiel. Por isso que a tradução da NVI está infidelidade. Não há fidelidade entre os habitantes da terra, porque uma vez que não há verdade, só há mentira, há infidelidade. E as pessoas vão construindo a sua vida com base nesse conhecimento, tudo com mentira, tudo com falsidade, tudo com engano. E hoje se torna até agressivo. Você é tido como uma pessoa agressiva se você chegar para alguém e falar para ela a verdade. Você é tido como mal educado, como alguém que não ama. Por causa da política, do politicamente correto, para agradar as pessoas, eu me comporto de uma maneira toda falsa, para não entristecer o outro, para não agredir os ouvidos dos ouvintes, então eu vivo com uma falsidade. Então essa é a acusação de Deus. Os habitantes desta terra são muito falsos. São muito falsos. Não há verdade e nem amor. Em algumas traduções, benignidade. Não há bondade, não há pessoas boas. A falsidade é tão grande que as pessoas aparentam ser boas, mas na verdade não são. Que os seres humanos parecem serem bons, parecem ser pessoas com coração tão bom, mas na verdade o coração das pessoas estão cheios de maldade, cheios de maus pensamentos, cheios de furtos, cheios de roubos, cheios de planos e projetos Maquiavel para poder enganar e subtrair e tirar vantagem do meu semelhante. Que as pessoas se aproximam uma da outra não com amor e fidelidade, não com verdade e benignidade, mas se aproximam da outras sempre com muita falsidade e com muito desamor e maldade em si. E Deus está dizendo, esta é a acusação contra os habitantes dessa terra. Essa é minha queixa, minha contenda com os moradores desta terra. Porque eles estão vivendo assim, e isto não é conhecer a Deus. Isto é falta de conhecer ao Senhor e viver conhecendo e prosseguir ao Senhor. Porque quem conhece ao Senhor jamais viverá uma vida de desamor em si, no seu coração e para com o seu próximo, e jamais será uma pessoa da mentira, será uma pessoa da verdade, porque Deus é a própria verdade, porque Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, porque nele não há mentira nenhuma, nele não há desamor. Deus é bom, Deus é benigno. Então Deus está dizendo, os moradores dessa terra que dizem me conhecer, não me conhecem, porque as suas práticas, as suas atitudes são de falsidade. É aquele beijinho no rosto, mas a faca está entrando.
É aquele sorriso amarelo diante de você, mas por detrás está te caluniando. É aquele sorriso de bondade, mas está te corroendo por dentro, te comendo de raiva e de ódio. Deus disse, é esse tipo de habitantes que estão na terra, e eu estou contendendo contra eles. E aí continua dizendo, nem conhecimento de Deus há na terra. Não tem conhecimento de Deus na terra. Não tem, eles não têm nenhum conhecimento da fé. Dizem ter fé, mas na verdade não têm fé. Porque se conhecesse o Deus de Abraão, eles teriam a fé. O que Jesus disse para os fariseus religiosos: se vós fosse descendência de Abraão, do pai da fé, vocês não teriam esse ódio dentro de vocês e queriam me matar. Vocês não eram hipócritas, vocês seriam verdadeiros, mas na minha frente vocês são um, por detrás vocês são outros. Na minha frente vocês se comportam de um jeito, mas por detrás vocês defendem o interesse religioso. Por isso que vocês não são filhos de Abraão. Pelo contrário, vocês têm por pai o diabo. Vocês têm por pai o próprio diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso pai, porque ele é homicida e é o pai da mentira. Porque nele não há verdade, porque quando fala de si mesmo, ele fala do que é próprio, e ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse: este povo não tem conhecimento de Deus. Esse povo não conhece a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 29, Jesus vai falar com os religiosos saduceus e os fariseus, dizendo: o meu povo é destruído por não conhecer as Escrituras e nem o quê? O poder de Deus. Jesus faz a mesma alegação que Deus faz aqui no livro de Oséias. 500 anos depois, Jesus está alertando a mesma coisa, que o povo passou-se séculos, mas o ser humano continua comportando-se do mesmo jeito. Se passaram de Oséias até Jesus 500 anos, mas o ser humano continua agindo da mesma forma, com falsidade, não há verdade e nem bondade entre os homens. E passados-se 2000 anos de Jesus até o século 21, até 2019, o ano que nós estamos, os seres humanos continuam agindo da mesma forma, sim ou não, gente? E por incrível que pareça, pasme, até na igreja está cheio de gente mentiroso, gente falsa. Não vou generalizar, mas pensa num lugar para ter gente falsa e mentirosa no meio cristão também. No mundo tem muito. No mundo tem de sobra, inclusive, mas também no meio cristão tem também. No meio religioso está cheio de gente que não conhece a verdade e nem a benignidade. Não tem conhecimento de Deus na terra. E Deus disse: eu vou entrar em contenda com esse tipo de gente. Eu tenho uma acusação contra esse tipo de gente. E você já imaginou, minha amada e meu amado, que se alguém te acusando, te leva no tribunal, o juiz não está nem aí se você é bonito, rico ou pobre? Ele vai julgar segundo o que é verdade? Esse é o dever do juiz. Você imagine Deus alegando acusação contra mim e você. Deus dizendo: eu tenho uma acusação contra o Sirlei, ou melhor, o João Sirlei. Eu tenho uma acusação contra ti, meu filho, porque tu não é verdadeiro, em ti não há benignidade, tu não é bom esticado ao limite, você só busca o teu interesse, você engana as pessoas, ludibria as pessoas, tenta tirar vantagem das pessoas, e Deus dizendo: eu tenho uma acusação contra ti. E os juízos de Deus são juízos retos. E Deus está dizendo: eu vou entrar em contenda com esses moradores da terra, porque está faltando verdade neles, fidelidade, está faltando amor, benignidade, e o conhecimento acerca da fé, acabou. Não tem conhecimento de fé. Conhecer a Deus é ter conhecimento da minha fé, da razão,
Como Paulo disse, que nós temos que ser pessoas que manejem bem a palavra da verdade, porque se alguém pedir razão da nossa fé, nós venhamos saber responder como convém. Conhecimento de Deus é ter conhecimento da minha fé. É saber com que fé eu realmente estou lidando. É uma fé verdadeira? Ou é uma fé também falsa? Porque se há falsidade em mim, a minha fé também é falsa. Se não há amor em mim, o meu amor também é falso. E Deus está dizendo, e aí então eu tenho que entrar em contenda. E aí Deus disse, só prevalece entre eles o perjurar. Pastor, o que é perjurar? É a falta de cumprimento. Perjúria é quando você dá a palavra e não cumpre com aquilo que se falou. Isso é perjurar. É você dizer, eu prometo a Deus que vou fazer. E você não faz, você cometeu uma perjúria. Tem gente que faz promessas para Deus direto, sim ou não? Deus, se o Senhor me der isso, eu prometo que eu vou fazer isso. Está cheio de gente com mentira, que depois que Deus faz, a pessoa não cumpre, ela perjúria. E Deus está dizendo, só prevalece entre eles o perjurar, o juramento falso. Falha na promessa, não cumpre com o que falou. Dá a palavra e não honra. Eu te pergunto, vivemos numa sociedade hoje em que as pessoas vivem dando a palavra e não cumprem com a palavra que deu? E por causa disso você sofre muitos danos às vezes. Porque a pessoa disse, eu vou cumprir isso com você, mas não cumpre a promessa que falou contigo. Os casamentos fazem vários juramentos no altar. Um mês depois estão se pegando no tapa. Todo o juramento que fez no pé do altar para o Senhor foi perjúria, não cumpriu. Na alegria, na tristeza, não sei no que, mais no que, mais naquilo, aquela coisa toda, só perjúria. Deus disse, o que reina desse povo é perjúria. Eles falam, mas não cumprem o que fala. Então eu preciso entrar em contenda com esse tipo de gente. Porque não posso ficar falando e não cumprir aquilo que eu não falei, aquilo que eu falei. Porque a vida de um homem de fé, a vida de uma pessoa que crê em Deus, que tem conhecimento de Deus, é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna, é do diabo, é mentira, é falsidade. E as pessoas vão construindo a sua vida com esse alicerce. Eu quero um 2020, um 2019, um 2000 e tanto diferente. Mas ela constrói um ano com tudo isso. Eu quero uma semana abençoada. Mas ela constrói a semana com mentira, com perjúria. Ela constrói a semana com falsidade, com mentira. Vai construindo o mês com isso. E aí o mês vai se tornando ruim. E a pessoa diz, eu sou uma pessoa de azar. Não é que é de azar. Nesse mês não foi bom, o ano não foi bom, não, é porque vai construindo com todo tipo de material péssimo de caráter, com perjúria, com mentira, com falsidade. E aí Deus disse, só prevalece o perjurar e o mentir. Eles mentem constantemente, descaradamente. Até aí a Black Friday é uma mentira. O preço 2 semanas atrás chega a ser cômico um negócio desse. Se você arrancar as etiquetas, você vai ver que o preço era o mesmo da semana passada. Só prevalece a mentira, só prevalece o engano, para se dar bem, para vender mais, ganhar mais. Vamos subir os preços, porque vai chegar a Black Friday, e aí quando chegar a semana nós colocamos o preço que é mesmo. Só prevalece a mentira, descaradamente, o matar, o furtar, o adulterar, mudar as coisas. O adultério é mudar aquilo que é normal, original. Não é adultério, não é só se caracteriza um homem trair a mulher. Adulterar algo é pegar aquilo que é verídico e mudar. As pessoas pegam o que é correto e mudam. Pega a conversa toda e distorce, adultera, sim ou não? Então a vida desse povo é só adulterar, é só distorcer as coisas, é só mentir, roubar, matar.
homicídio sobre homicídio, assassinatos sobre assassinatos, morte sobre morte, homicídio sobre homicídio. Esse povo vive assim. Esse povo da terra está vivendo desse jeito. Os seres humanos estão se comportando assim, cada ano que passa, cada mês que passa, isso vai se tornando muitas vezes prática do viver da pessoa sem ela perceber. Muitas vezes a pessoa está mentindo sem perceber, ela está falando a mentira, já está contando a mentira, ela sabe que é uma inverdade, ela está adulterando os fatos. Isso causa morte, morte emocional, roubo. Pastor, roubo é só mão armada? Não. Quando nós vivemos dessa forma, nós roubamos aquilo que é lícito da pessoa, o carinho, o amor, a confiança. Quando nós mentimos para a pessoa, nós estamos roubando a confiança dela, sim ou não? É um roubo. Quando eu estou enganando a pessoa, eu estou roubando a ingenuidade dela. Porque a pessoa pensa, a Bíblia está falando de roubo, ainda bem que eu não ponho uma arma na cintura e não saí por aí roubando ninguém, pastor. Mas quantos roubos sem arma nenhuma o ser humano fez? Poxa, a pessoa é boa, se aproveitou da bondade da pessoa, estou roubando a bondade dela. Estou me valendo do que é dela sem ela perceber, estou subtraindo, estou furtando. Furtar é pegar algo sem alguém o quê? Saber. Furto é pegar algo de alguém que não sabe, diferente do roubo à mão armada. Roubo é quando alguém sabe que está sendo roubado. Furto é tua bolsa está aqui e alguém subtrair. E você só se dá conta quando chegar em casa. E quantas vezes os seres humanos estão sendo furtados pelo seu semelhante? Só vai se dar conta que foi passado para trás depois. Poxa, eu entrei numa furada, pastor. Só vai se dar conta que foi passado para trás depois que 171 entrou na tua vida e te destruiu. Você foi furtado, furtaram o seu amor, furtaram o seu carinho, furtaram a sua bondade, furtaram tudo de você, e chega um momento que isso começa a se tornar tão corriqueiro que nós perdemos a esperança na vida. Nós vamos perdendo a esperança de viver, nós vamos desfalecendo, é o que Deus disse, vai chegar uma hora que vocês vão se desfalecer, a natureza vai se desfalecer, tudo será contra vocês mesmos. Veja aqui no capítulo 4, versículo 3. Por isso a terra se desfalecerá. A terra se lamentará em algumas traduções. E qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves dos céus, até os peixes do mar serão tirados. Ou seja, Deus está dizendo, vai chegar um momento que vocês vão desfalecer, a natureza vai começar a sofrer também, a vida humana vai começar a desfalecer. Olha aí, gente, olha para a natureza como é que está. A natureza está desfalecendo, e se a natureza desfalece, a natureza geme, como diz Paulo, a natureza está gemendo com dores de parto, o ecossistema já não está aguentando tanta maldade humana, o ecossistema não está aguentando com as nossas maldades, falsidades e mentiras. É queimada, é óleo nos mares, é poluição dos rios, a natureza ninguém entende nada, aqui em Mogi nem se fala, de manhã está sol, de meio-dia está chovendo, de tarde só falta nevar. Ninguém entende. O ecossistema é uma loucura, o clima ninguém entende, a natureza não entende. Aí os animais do campo sofrem porque não comem, aí os produtos encarecem, aí falta alimento na nossa mesa em casa. Pastor, mas por que está pesado as coisas, falta as coisas? Porque é um processo todo. Porque os seres humanos, os habitantes dessa terra estão vivendo com mentira, com falsidade, e isso vai prejudicando um todo. Isso vai prejudicando tanto o ecossistema, porque nós dependemos da natureza, prejudica o convívio social e chega uma hora que, como diz o texto, todos desfalecem, todos começam a desfalecer, todos começam a perder a força. Desfalecer não é a morte, desfalecer é a perda do vigor físico, do ânimo. Aí você vê as pessoas desanimadas,
As pessoas não estão mais ativas como antigamente, cheias de disposição, onde a palavra da pessoa antigamente valia mais do que o dinheiro. A honra valia mais do que o que a pessoa tinha. Então as pessoas viviam mais de forma digna, mais alegres, mas hoje a palavra da pessoa não tem mais valor nenhum. Antigamente não precisava um papel preto no branco, não, era a palavra do homem. E ai se não cumprir, era verdade em cima da verdade. Era amor em cima de amor. Hoje se diz que é amor, mas é um amor muito falso, é um amor de... é um amor de mimimi, muito mimimi. Mas o amor verdadeiro é o que vai perpetuar. É a fidelidade, a verdade, que foi se esquecendo. Então agora hoje você vê uma sociedade desfalecida. Você vê jovem, há pessoas velhas, desfalecidas, cansadas, sobrecarregadas, pesadas, sem ânimo, sem vigor, vendo os dias passarem, contando os dias para que os dias acabem logo. Tomara que mesmo esse ano acaba logo, tomara que o mês acaba, tomara que a semana acaba, tomara que chegue o final do dia logo, porque eu já não aguento mais. E é o desfalecimento da nossa existência. E vamos ficando cansados e sobrecarregados, pesados, e aí nós levamos esse peso para dentro de casa, levamos esse peso para o trabalho, levamos esse peso para dentro da igreja, e a igreja não fica um lugar gostoso para congregar, o ambiente da casa não é um lugar gostoso de estar, o ambiente de trabalho é péssimo também, a sociedade se torna insuportável, você não quer falar com ninguém, você não quer comunicar com ninguém, você não quer ouvir ninguém, você quer se afastar das pessoas, aí você se enterra na rede de relacionamento, na internet, se comunica pela internet, fala pela internet, e aí as pessoas vão se tornando cada vez mais falsas, porque as redes de relacionamento estampam uma coisa que parece ser, mas não é. As pessoas estampam nas redes de relacionamento que tudo está bonito, mas na verdade em casa está um caos. Estampa fotos bonitas, lindas, mas na verdade o coração está cheio de amargura, de tristeza, de hipocrisia, de mentira, de engano. Não há verdade nas pessoas, e Deus disse: isso vai levar ao desfalecimento de vocês e até dos seres vivos que estão à vossa volta. Vocês vão chegar um momento que não vão se compreender mais. Vocês vão chegar um momento que vai ser desastroso viver, não será bom viver. Vai chegar um momento que o desfalecimento será tão grande que melhor para o homem será morrer do que existir. A vida se tornará tão pesada que não terá mais valor a vida. A vida não terá importância nenhuma para as pessoas. De maneira que matar uma pessoa será como matar um animal, e já está quase assim. Se mata pessoas como se estivesse matando um bicho. Você assiste nos noticiários, tem assassinato que você não acredita que o outro tirou a vida do outro de uma forma tão banal. Porque é homicídio atrás de homicídio, morte atrás de morte, violência em cima de violência, e isso vai nos desfalecendo. Por que, pastor, está esse caos todo? Porque falta fé, falta fidelidade, falta amor, falta conhecer a Deus, compreender a fé em Deus, saber quem é Deus, saber que a fé em Deus é que me faz ser uma pessoa que ande na verdade, que ande na fidelidade, que faça eu andar no amor e na benignidade. E quando você começa a conduzir a tua vida assim, todas essas mazelas, todas essas maldições vão sendo tiradas do teu caminho, e aí você passa a ter vida, e vida com abundância, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham vida com abundância. Vida abundante, vida transbordante dentro da gente, vida exalando por nosso ser. E aí Deus continua dizendo aqui no verso 4, dizendo: todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote, discordam da fé, por isso cairás de dia, por isso vão tropeçar durante o dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Deus falando de figura de linguagem, trazendo destruição. E aí Deus explica o porquê disso tudo no verso 6. O meu povo foi destruído.
O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu, o Senhor, te rejeitarei. Você vê que a pessoa não se aprofundar em conhecer a Deus, a verdade e o amor de Deus, Deus o rejeita. Deus deixa a pessoa viver o seu próprio caminho, que é só de destruição. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Gente, como assim, pastor? Eu não sou sacerdote. O que Jesus nos fez? Em Apocalipse capítulo 5, e com o seu sangue comprou gente de toda a tribo, língua e nação, e com o seu sangue nos fez reis e o quê? Sacerdote não é um intermediador entre Deus e o homem? O papel do sacerdote não era alguém que ficava entre o povo e Deus? Nós, como sacerdotes em Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. O que Deus está dizendo? Não sereis mais sacerdotes, porque negligenciou o meu conhecimento. Ou seja, não vai estar mais diante de mim, não vai permanecer diante de mim, não terá acesso mais a mim, porque rejeitastes a mim, então rejeitei a vós, para que não seja mais sacerdotes, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, e com eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Olha só, em vez da honra começa a chegar o quê? A vergonha na vida da pessoa, porque rejeitastes a mim, porque não quis permanecer em mim, porque não quer andar na verdade, não quer andar na benignidade, no amor e na fidelidade, e buscarem me conhecer acerca disso, cada vez mais, então eu rejeito vocês, e rejeitando vocês, em vez da honra, vai recair sobre vocês o opróbrio, a vergonha, a desonra. Verso de número 8, verso 9, por isso, assim como é o povo, será o sacerdote, ou seja, afeta a fé. O sacerdote não era representante de Deus, da fé? Assim como é o povo, vai começar a surgir o quê? O sacerdote segundo os seus próprios desejos. O povo tem aquilo que ele merece. Deus disse: vocês querem um sacerdote burro, que não me conhece, para ensinar vocês no caminho errado? Então é isso que vocês merecem, então é isso que vocês vão ter, que vai levar vocês para onde? Para a vergonha e para a destruição. É isso que vocês querem? Deus está dizendo, é isso que vocês vão ter. Vocês não querem o meu conhecimento, vocês não querem conhecer a mim, vocês não querem se aprofundar na verdade e no amor, então eu darei a vocês sacerdotes burros, que não me conhecem, que vai ensinar vocês o caminho errado. E aí você olha por aí, está cheio de falsos ensinadores do evangelho, e as pessoas indo atrás, e depois vão ver que a minha vida não está toda assim, porque eu estou tanto tempo na igreja, porque não querem a verdade do evangelho, querem os seus próprios conhecimentos. E Deus disse, então eu darei um sacerdote, porque assim como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre eles os seus caminhos, e lhe darei recompensa das suas obras. Vocês vão colher o que vocês estão plantando, o que vocês semearam, isso vocês vão colher. Aí Deus disse, vocês vão comer, verso 10, mas não vão se fartar. Vocês vão comprar, e é a mesma coisa de não comprar, vai estar sempre sentindo falta. Entregar-se-ão à luxúria, aos prazeres, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor, deixaram a Deus. Então vocês vão trabalhar, vão comer, mas nunca vão estar satisfeitos, nunca vão estar saciados, nunca vão crescer, nunca vão viver a minha bênção, porque vocês estão recusando a verdade. Vocês não querem a verdade, vocês querem viver no engano, na mentira. Veio para o que eram seus. Jesus não é o caminho, a verdade e a vida, minha gente.
Veio para o que eram os seus, mas os seus não quiseram, porque ele só falava a verdade. E o que eles fizeram? Vamos matar a verdade. Eles preferiram Barrabás. Solta Barrabás, o assassino. Eles preferem os assassinos, eles louvam os assassinos. Preferem aquilo que é ruim, aquilo que é mal, não querem o que é bom. Mata Jesus, mata o amor, mata a verdade, acaba com a verdade, acaba com o amor, porque a verdade e o amor não servem para a gente. Nós não queremos Jesus, porque Jesus é verdade, Jesus é amor, Ele é o caminho e a vida, Ele é aquele que ao terceiro dia ressuscitará. Nós não queremos vida, nós queremos morte. E assim a humanidade caminha passos largos nessa escolha, crucificando a vida, crucificando o amor, crucificando a verdade e amando a falsidade, amando os programas mentirosos de televisão, amando a falsa política, amando a falsa amizade, amando todo tipo de mentira e de engano e abandonando o conhecimento de Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer como Deus disse: vinde e tornemos ao Senhor. Ele fez a ferida e Ele sarará. Ao terceiro dia Ele ressuscitará e viveremos diante dEle. E Ele diz, e nós prossigamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, porque assim a nossa luz brilhará como a alva da manhã, em nome de Jesus Cristo. Aí a nossa vida vai resplandecer, se nós se converter de todo o coração ao Senhor e se humilhar diante dEle e dizer: Senhor, nós amamos a verdade, nós amamos a bondade e o amor. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. E eu quero encerrar aqui em Oséias 6, verso 1. Veja o que está escrito, é esse convite final de Deus. Esse é o convite. Depois de Deus apresentar a acusação, Deus disse: vinde, vinde a mim. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, desfalecidos, sobrecarregados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Deus quer aliviar a nossa carga, mas nós temos que escolher o melhor caminho. É o caminho de prosseguir em conhecer a Deus. Olha só, Oséias 6, verso 1: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele, Deus, nos despedaçou, mas também Ele é quem nos sara. Ele fez a ferida, Ele abriu a ferida, porque muitas vezes é necessário abrir a ferida, e Ele ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Jesus, aí é uma profecia sobre a ressurreição de Cristo. Depois de 2 dias, nos dará a vida, e ao terceiro dia, com a sua ressurreição, Ele nos ressuscitará e viveremos diante dEle para sempre agora. Viveremos praticando a verdade, viveremos praticando o amor, praticando a fidelidade, a bondade. Aí, olha o verso 3. Olha o verso 3. Conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, como o sol desponta no horizonte de manhã, dissipando as trevas, será a tua saída. Já viu de manhãzinha, às 5 horas da manhã, quando o sol começa a nascer? A cidade, eu moro lá em cima no Parque Morumbi, lá no alto, e quando eu vou descendo às vezes de manhã ainda está um pouco escuro, aí o sol vai saindo e eu vou vendo as trevas se dissipando, a coisa mais linda. Deus está dizendo: assim será a tua saída, ainda que a tua vida esteja em trevas, a minha luz brilhará na tua vida logo pela manhã. As trevas não te acompanhará durante o dia, mas a luz do Senhor estará contigo. E Ele, Deus, nos virá como chuva. Chuva é símbolo de bênção. A bênção virá, Ele virá com a bênção, não com a maldição. Como chuva serôdia em tempo e em fora de tempo, na época da colheita e fora da colheita, que rega a terra. Ou seja, a bênção do Senhor vai vir no tempo e fora de tempo. No tempo do plantio e no tempo da colheita a bênção estará.
E aí ele diz aqui no capítulo 6 ainda, no versículo de número 6, porque eu quero misericórdia, Deus está dizendo, eu quero que vocês sejam misericordiosos. Misericórdia quero, Oséias 6, verso 6, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O conhecer a Deus é mais do que qualquer coisa. É mais do que qualquer sacrifício. O ter conhecimento de Deus. Pastor, o que é conhecer a Deus? Ser verdadeiro e ser benigno, ser amoroso. Isso é prova de que conhecemos a Deus. Não é falar, eu conheço a Deus. Conhecer a Deus é como você anda nessa terra. Aí as pessoas vão dizer, este conhece a Deus pelo seu trato, pelo seu bom caminhar. Não são os sacrifícios que eu faço e que você faz, mas é a misericórdia, o amor. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E Deus disse, eu quero que vocês aprendam a ser como eu. Misericordioso, fiel, porque Deus não pode negar a si mesmo. Verdadeiro, doa a quem doer, Ele vai falar a verdade, ainda que faça ferida. Porque tem verdades que abrem a ferida, é ou não é? Tem a verdade que corta e abre a ferida, e a gente não quer que a verdade seja dita, porque a ferida corta. A gente não gostamos de ouvir a verdade, porque estamos tão acostumados com hipocrisia e falsidade, que quando a verdade é nos dita, a gente fica até chocado, fiquei magoado, ou seja, faz a ferida. Mas a verdade é para te ferir, mas ela te sara também, em nome de Jesus Cristo. Ela te cura, a verdade te liberta. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em nome de Jesus Cristo. Amém?